Olá, eu sou o Jorge Mota e hoje eu vou falar um pouco o que é o socialismo. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso ele propõe a distribuição igualitária de renda, a extinção da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, a economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo ele propõe uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. O socialismo surgiu no século XVIII, como forma de repensar o sistema vigente, neste caso, o capitalismo. Para tanto, o primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri de Saint-Simon, filósofo e economista francês. Ele propôs a criação de um novo regime político-econômico, no qual os homens repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, no ano de 1848. O texto apresenta os seguintes tópicos: princípio do socialismo científico, pensamento comunista, conceito de luta de classes, crítica ao modo de produção capitalista, crítica aos três tipos de socialismo, que seria o utópico, reacionário e conservador, materialismo dialético e histórico, o conceito de mais-valia, a revolução socialista. Por isso, o socialismo científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo, por estar associado a Karl Marx. O socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundamentado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isto acontece por meio de um modelo idealizador e por isso leva o nome de utópico. Um dos grandes estudiosos desta corrente foi o filósofo e economista francês Comte de Saint-Simon. Outros que junto com ele levaram a cabo os estudos sobre este modelo são o Charles Fourier, o Pierre Leron, o Louis Blanc e o Robert Owen. Karl Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem atingidos. O socialismo científico, ou socialismo marxista, foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Diferentemente do socialismo utópico, essa corrente teórica não buscava uma sociedade ideal. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o nome científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Para os marxistas, o capitalismo era baseado em duas classes: os explorados e os exploradores. Por isso, a proposta desta corrente esteve fundamentada na luta de classes, na revolução da classe proletariada, no materialismo dialético e no materialismo histórico e na doutrina da mais-valia. O importante não era extinguir o capitalismo, mas sim compreender suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político e econômico. No entanto, a Rússia foi o primeiro país a implantar o regime político socialista a partir do ano de 1917 na Revolução Russa. E atualmente os países socialistas, ou que ao menos se dizem socialistas, é a Cuba, a China, a Coreia do Norte, o Laos e o Vietnã. No entanto, os economistas liberais e libertários, pró-capitalismo, veem a posse privada dos meios de produção e o mercado de câmbio como entidades naturais e direitos morais, fundamentais para a independência e liberdade. As maiores críticas ao sistema socialista baseiam-se na distorção do sistema de preço, nos sistemas de preços,
o que impossibilitaria um planejamento econômico eficiente. Além disso, críticos alegam que, num sistema socialista, haveria redução de incentivos, redução de prosperidade, baixa viabilidade e efeitos sociais e políticos negativos. Qualquer tentativa de controlar a economia implica numa concentração de poder estatal e na diminuição da liberdade política. O socialismo terminaria sendo um sistema econômico em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos controla os demais membros da sociedade, mediante a coerção e a compulsão organizada. Exemplos de governos totalitários nesses moldes foram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente durante o regime de Stalin, e também a China de Mao Tse-tung, e outros experimentos que também ocorreram na África e na Ásia. Em sua defesa, os socialistas argumentam que esses países, apesar de se considerarem socialistas, nunca teriam aderido ao socialismo, pois na prática ele nunca teria existido. Também existem os socialistas libertários, que são simultaneamente a favor da derrubada da propriedade privada, do capitalismo e do Estado, vista como a única forma de assegurar simultaneamente a ampla liberdade e a igualdade. O planejamento econômico proposto pelos socialistas é menos eficiente no provimento do bem-estar social que o livre mercado. Os economistas neoclássicos eles criticam o estatismo e a concentração de capital, alegando que faltam incentivos às instituições estatais para agirem de forma eficiente como as empresas capitalistas. Como as estatais não trabalham com tantas restrições orçamentárias, elas podem acabar por prejudicar a economia geral e causar efeitos negativos no bem-estar da sociedade. A escola austríaca completa o argumento afirmando que apenas o livre mercado pode informar a sociedade sobre a alocação mais racional dos recursos do uso produtivo dos bens de capital. Para os austríacos, o planejamento econômico socialista é inviável, pela impossibilidade de realizar um cálculo econômico devido à falta de parâmetro e de um livre sistema de preços.